Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem para você entender o que se passa na cabeça do corretor na hora dele estar olhando uma redação e também entender a partir do texto de outras pessoas como que você pode melhorar a sua redação. E hoje a gente tem o tema o aumento do homicídio entre os jovens brasileiros e os seus fatores motivadores. A Emily trouxe esse tema para a gente debater, né, que é lá do terceiro ano, de Camaçari, Bahia, e ela trouxe esse tema. A gente vai dar uma lida na redação dela e depois vai entender, a partir da análise, como que você pode também tirar algum aprendizado desse texto e melhorar as suas redações. Vamos ler então. A telenovela Totalmente Demais conta com uma personagem de origem humilde que, na primeira oportunidade de obter mais luxo, mesmo pelas formas erradas, a aceita. Infelizmente, isso não se resume à ficção. A sociedade se mostra repleta de jovens envolvidos com o caminho do crime, que encontram um fim trágico, muitas vezes levados pela falta de oportunidades. A priori, percebe-se que a má distribuição de renda e a desigualdade social são os principais fatores responsáveis pelo envolvimento de jovens com ilegalidades. Desde o período colonial brasileiro, há uma divisão. A vinda da coroa portuguesa, por exemplo, fez com que diversos cortiços fossem derrubados, fazendo com que seus moradores migrassem para os morros, originando favelas, concentrando a população de baixa renda. Ademais, a maioria destes jovens não tem oportunidade de estudo, dificultando sua entrada no mercado de trabalho. Em suma, estes indivíduos fariam de tudo para aumentar a renda e ajudar sua família, mesmo que lhes custasse a vida e lhes custe algumas aulas. A vazão escolar em áreas periféricas é exorbitante. Segundo Rousseau, o homem não nasce ruim, a sociedade o corrompe, deixando evidente não ser culpa do indivíduo. Portanto, é necessário que o Ministério da Educação promova um projeto de lei capaz de agraciar os alunos mais esforçados dentro de escolas públicas de regiões de baixa renda, com uma oportunidade como o jovem aprendiz, a fim de promover uma renda extra, de modo que promove a vontade dos mesmos de estar dentro de uma instituição de ensino. Com isso, se busca que jovens como o da novela Totalmente Demais tenham mais oportunidades, provando que, assim como a sociedade que corrompe o indivíduo, também pode capacitá-lo. Agora, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou na página onde eu tenho os meus comentários para essa redação, para a gente entender junto como que você pode usar esse texto, né? Como que você pode aprender com esse texto e melhorar a sua redação. A gente vai começar olhando aqui pela introdução, e o objetivo da introdução, de maneira geral, é fazer com que a pessoa que esteja lendo consiga identificar de maneira muito clara qual que é o contexto que está sendo discutido, qual é o tema, e também identificar o posicionamento do candidato, né? De quem fez esse texto. Então, o corretor ele vai olhar se esses pontos foram cumpridos. A gente vê aqui que esse parágrafo deixou a desejar. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos olhar primeiro essa questão da norma culta. Você vê que aí a gente tem alguns erros, né? Por exemplo, a novela Totalmente Demais, então como é um título, deveria ser colocado com letra maiúscula. Esse conta com é uma maneira informal de usar, é uma expressão que é informal dentro da redação do Enem. A gente tem aí também formas erradas, ou seja, é uma maneira muito vaga de falar o que quer ser dito, né? Então, mesmo que pelas formas erradas, então como se existisse um certo e errado, e se existe um certo e errado, que certo e errado é esse? Então, fica uma coisa muito solta, então isso prejudica um pouco o entendimento do parágrafo, né? Caminho do crime que encontra um fim trágico. Isso é extremamente informal. Tem outras maneiras de a gente substituir essa expressão que são mais pertinentes à redação do Enem, né? A gente sempre tem que buscar ser o mais impessoal possível, o mais objetivo e o menos subjetivo possível, né? Então, a gente também tem que ficar atento a esses pontos. Dito isso, a gente também tem uns errinhos de vírgula, né? Uma personagem de origem humilde que, na primeira oportunidade de obter mais luxo, ou seja, isso é um detalhamento que precisaria ser delimitado por vírgula. Mas enfim, a gente tem esses pontos. Agora, olhando para a parte de recursos coesivos, né, da relação entre as ideias, em relação entre os períodos, a gente percebe que esse parágrafo inteiro foi composto por um período
por 2 grandes períodos. Então, assim, a gente vê a telenovela até a aceita e depois, infelizmente, até falta de oportunidade. Então, esses períodos estão muito longos, né? A gente poderia ter, assim, mais um período aí entre esses dois que fosse, na verdade, que cumprisse uma função de transição entre a contextualização e a apresentação do seu posicionamento como candidato e faria com que o parágrafo ficasse mais, com períodos menores, o que facilitaria muito a leitura. Então, isso é uma coisa que você sempre tem que se perguntar. Será que os períodos que eu estou fazendo poderiam ser melhores? Poderiam ser menores? Poderiam ser mais diretos, mais objetivos? Se a resposta for sim, faça essa mudança que com certeza a sua redação vai ficar melhor. E finalmente, chegando no ponto de vista da análise, se a introdução cumpriu o seu papel, a gente percebe que, de certa maneira, a tese, o posicionamento, o tema, ele não foi exposto como ele deveria ser. Pensa comigo, o tema que foi proposto aqui, de ser debatido, é o aumento dos homicídios entre os jovens brasileiros e os seus fatores motivadores. Você consegue terminar de ler essa introdução e dizer que esse é o tema? Eu acho difícil, eu imagino que você não consiga. Por quê? Porque aqui não existe nem a palavra homicídio, não existe nem uma referência direta ao tema. Então, isso é um erro muito grave, porque eu termino de ler a introdução, que justamente tem a função de mostrar qual vai ser a discussão, e eu não sei qual vai ser a discussão. Então, como eu coloquei no final, o tema não foi exposto. Qual o posicionamento? Quais fatores serão abordados? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente tem um tema que é proposto para a gente ser debatido, a gente precisa se ater ao que vai ser discutido. A gente precisa mostrar para a pessoa que está corrigindo de maneira muito clara, muito evidente, sem qualquer sombra de dúvida, qual que é o tema que vai ser debatido. E aqui isso não acontece. Então, lembra que eu falei que poderia ter colocado um outro período entre esses dois que estão aí presentes? Justamente a gente poderia colocar nesse período a apresentação do tema de maneira muito clara. E um outro ponto, a gente não consegue entender quais são os fatores motivadores. Então, se o tema pede para a gente falar sobre a taxa de homicídio e pede também para a gente falar sobre os fatores motivadores, é esperado que na introdução, esses pontos, além de serem abordados, eles também existe um posicionamento do candidato que mostre por quais razões ele acredita que essas coisas acontecem. Ou seja, qual é o caminho argumentativo que ele vai traçar para que a defesa do seu posicionamento possa acontecer. Então, dito isso, vamos seguir em frente com a argumentação e ver o que a gente pode tirar de ensinamento. Então, a gente percebe que aí, né, olhando primeiramente do lado do ponto de vista da norma culta, a gente tem alguns erros. Primeiro, essa a priori não tem crase. Não existe crase nessa circunstância. A gente também tem aí um erro de estrutura sintática. É uma frase muito confusa. Desde o período colonial brasileiro há uma divisão, a vinda da coroa portuguesa emenda uma frase na outra, assim, uma estrutura muito confusa, né, muito falha. E aí, por isso, eu pontuei isso também dentro de norma culta. E basicamente, a gente tem esses erros, né? Tirando o fato que, agora já entrando do ponto de vista da estrutura, olha o tamanho do período que esse parágrafo inteiro é um período. Desde a priori até a população de baixa renda, isso é apenas um período. Então, assim, isso não pode acontecer. Assim como qualquer outra parte da redação, ela precisa ser bem encadeada. Você vê aí que eu tenho essas barras verdes, né, que eu coloquei aí, delimitando embasamento e tal. Essas barras são a minha sugestão para você colocar um ponto final e começar um outro período, né, fazendo com que todo esse bloco desse parágrafo seja dividido em partes menores, facilitando assim o entendimento. Então você, de novo, ter uma preocupação com o tamanho dos seus períodos é uma coisa primordial para que o seu entendimento possa acontecer, para que a sua explicação possa acontecer da melhor maneira possível. Então aí a gente tem esses pontos, né? E aí agora entrando do ponto de vista da funcionalidade, você vê que aí eu pontuei logo de cara o tópico frasal, que se você não sabe o que é tópico frasal, nada mais é do que a ideia central daquele parágrafo de argumentação. Então, cada parágrafo de argumentação tem o objetivo de trazer ideias novas, né? Inclusive a cartilha do Enem, ela fala isso, né? Que você, em cada parágrafo, você tem que apresentar ideias novas e não a repetição de ideias velhas que já foram ditas anteriormente. Então, o tópico frasal, geralmente,
por ser a ideia central do parágrafo de argumentação e estar diretamente relacionada com o seu posicionamento, ele vai trazer aquela ideia central, aquela ideia nova que vai ser debatida. E aqui a ideia que é apresentada é: má distribuição de renda e desigualdade social são os principais fatores responsáveis pelo envolvimento de jovens com a ilegalidade. Mandou bem, assim, foi bem escrito, foi bem apresentado. Agora, o que faltou? Faltou um embasamento, ou seja, sempre quando você apresenta alguma informação, algum posicionamento, você faz alguma pontuação sobre alguma coisa, você precisa desenvolver essa ideia. Isso também está apresentado lá na cartilha de correção, né? Quando você vê que na competência número 3, você é avaliado tanto pelo seu projeto de texto, como também pelo desenvolvimento das suas ideias. Então, aqui, apesar desse tópico frasal, né, dessa ideia central ser boa, realmente, má distribuição de renda, desigualdade e ilegalidade são 3 fatores que estão relacionados. Agora, como eles estão relacionados? Isso precisava ser desenvolvido. E a gente vê que isso não acontece. E, então, esse desenvolvimento que eu gostaria que tivesse presente, né, que seria exigido, é o que eu chamei de embasamento, ou seja, é a fundamentação dessa ideia que foi apresentada anteriormente. E você vê que tudo que está em vermelho, depois de embasamento, não colabora para a defesa dessa ideia. São várias ideias desconexas que são colocadas em sequência e que, na verdade, não agregam para a discussão, né? É uma sobreposição de coisas que, na verdade, não se conversam. Então, período colonial, coroa portuguesa, cortiço, morro, favela. Então, assim, a gente não consegue entender o que isso tem a ver com o aumento da taxa de homicídio. O que isso, entende? O tema central não pode ser perdido de vista. A gente está usando o argumento para defender nosso posicionamento, mas esse posicionamento ele é fruto de um tema maior que a gente definiu lá no início, que é homicídio e seus fatores motivadores. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. E aqui nesse parágrafo de argumentação foi completamente perdido. A gente vê aí todas essas frases em vermelho, né? Eu coloquei aí, qual a relação com o tema? Não tem uma elaboração, uma relação, olha, isso tem a ver com isso, e isso tem a ver com isso. Não tem. E, além disso tudo, um outro ponto muito importante do desenvolvimento das ideias é você apresentar uma repercussão, você mostrar um fechamento. Aonde é esse ponto que ele foi iniciado, no caso aqui, má distribuição de renda e desigualdade social, onde é que isso... Qual é o ponto de chegada? Qual que é a linha de chegada? Para onde isso vai? Né? Qual que é a repercussão? Qual é a conclusão desse problema? Isso não foi apresentado. Você vê aí que eu tenho o parêntese fechamento, que é justamente essa ideia. Onde vai chegar essa desigualdade? Qual que é a repercussão? Isso não foi elaborado. Então, pensando nisso tudo, eu fiz meus comentários. Período longo, raciocínio que estava desorganizado e não houve defesa de uma temática central. E a minha sugestão para a gente organizar esse parágrafo seria pensar a relação da desigualdade social com o tema, ou seja, mostrar que existe uma relação que foi feita, de certa maneira, com o tópico frasal, né, a ideia central. Logo em seguida, embasar isso, elaborar, desenvolver essa ideia. Logo depois, mostrar um repertório. O repertório aqui, ele vem como uma relação com alguma outra área do conhecimento. Então você pode trazer exemplo, figura de autoridade, estatística, fato histórico, uma citação, obras literárias, cinematográficas. E aqui o que você conseguir relacionar é válido. Ele tem alguns parâmetros para serem avaliados, mas o repertório é essa relação daquilo que você está dizendo com alguma outra área do conhecimento. E por último, o fechamento das ideias. Então você vê que tem um início, um meio e um fim. E com essa sequência, com certeza o parágrafo seria outro. Então vamos dar sequência a esse parágrafo de argumentação, número 2, e logo de cara a gente tem aí uma coisa positiva, que é o conectivo. Então, assim, antes de entrar no mérito de recursos coesivos, a gente, olhando ainda para a questão da norma culta, né, como o primeiro ponto, a gente vê que tem aí alguns erros, né, por exemplo, esse insuma ele é muito inadequado para a redação, né? Muitas vezes ele é utilizado, ele de certa maneira é impreciso, ele é informal, ele dá essa ideia de síntese e não de conclusão, ele dá essa ideia de resumo e não de conclusão. E você não quer resumir, você quer concluir. Mas ele, além disso, ele foi colocado em uma posição inadequada, porque você imagina, você está começando o seu segundo parágrafo de argumentação, ou seja, você vai desenvolver novas ideias e logo na segunda linha você coloca uma palavra que dá um tom que
você vai terminar, é uma coisa um pouco incoerente. E isso é uma coisa inadequada. Fariam de tudo. Isso é extremamente informal. Isso é uma maneira muito coloquial de se referir que as pessoas estão interessadas, que as pessoas são esforçadas, que as pessoas se doam por aquele objetivo. Então, assim, é uma maneira que não é pertinente para a redação do Enem. Ajudar a sua família, e aí tem um erro de concordância. Então, estes indivíduos fariam de tudo para aumentar a renda e ajudar suas famílias, as famílias desses indivíduos. Então faltou aí uma concordância. Mesmo que lhes custasse a vida e lhes custe algumas aulas, a vazão. E aí começa a falar várias coisas que são confusas. O que isso tem a ver com a oportunidade, entrada no mercado de trabalho? Então, assim, falta aí uma organização do raciocínio mais uma vez. Então, a gente percebe que o principal erro dessa redação, que talvez possa também ser o seu erro, né, é conseguir organizar as coisas, entender que as coisas têm uma sequência lógica e que se você não respeitar essa sequência, pode ser que você faça até uma redação boa, mas que certamente vai ser muito mais fácil até para você, como também para quem lê, se você seguir uma sequência lógica, de você começar com uma ideia, elaborar essa ideia e concluir essa ideia, o que não foi feito aqui. Então, por isso que fica tão complicado a gente entender o que está sendo defendido, porque na verdade não tem uma organização. Então você vê que essa citação no final do parágrafo, ela é completamente desconexa, apesar dela tentar fazer uma relação mostrando que não é culpa do indivíduo. E aí eu questiono, qual a relação da citação com a discussão? Porque a questão é o homicídio, a questão é quais são os fatores que motivam essa estatística, esse cenário. E aí, assim, vem uma citação do Rousseau. Então, assim, esse repertório, ele não foi nada produtivo. Então, quando a gente olha um repertório como uma citação, por exemplo, ou qualquer outro repertório, a gente avalia algumas coisas, né? A gente avalia a legitimidade, a gente avalia a sua pertinência dentro da discussão do tema, né? Se ele tem a ver com o tema, e a produtividade, se aquele repertório realmente acrescentou para a discussão como um todo, né? Se ela agregou força para o parágrafo de argumentação, ou no parágrafo de introdução, enfim, se ela agregou para a redação como um todo. E aqui, na minha opinião, ela não agrega em absolutamente nada. Ela tem até a relação, ela é até pertinente para essa noção da sociedade, da influência da sociedade, só que isso não foi explorado para fazer com que essa citação tivesse produtividade. Então, por essa questão dessa citação estar solta, de certa maneira, isso não agregou ao parágrafo de argumentação. E aí, mais uma vez, a minha sugestão falta organização, elaborar afirmações, embasar ideias. E aí eu dou essa ideia básica de início, de meio, de fim. Ou seja, tópico frasal tem que ser elaborado a partir do embasamento, né? Então, tópico frasal é a ideia central. Aí teve, a maioria destes jovens não tem oportunidade de ensino, né? Teve o conectivo aí, que foi uma coisa positiva, dificultando sua entrada no mercado de trabalho, só que isso não teve segmento. Então, assim, isso faltou um detalhamento, um aprofundamento, um desenvolvimento que ficou a desejar. E se tivesse um embasamento melhor, explicando melhor essa relação da renda familiar e trazer um repertório que embasasse esse embasamento, que fundamentasse ou desse força a esse embasamento, tudo passaria a fazer sentido. E um fim, né? Então, assim, uma conclusão desse raciocínio. Então, frente a essas questões, o que isso tem a ver com os homicídios, que é o tema central dessa discussão? Como que tem uma coisa em relação com a outra? Então, você vê como é que o parágrafo ele fala em muitos aspectos. Mas vamos dar seguimento e avaliar a conclusão. Mas antes disso, se você quiser receber o PDF dessa correção, né, assim como ter acesso a muitas outras correções e também a programação semanal aqui do canal, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá você vai ter acesso a todos esses documentos, a todas essas informações e vai também estar acompanhando tudo que o canal está produzindo para não perder nenhum conteúdo. Então o link está aqui na descrição, entra lá que você vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Então vamos dar uma olhada nessa conclusão? E você vê aí que, do ponto de vista da norma culta, a gente tem aí um erro aí em Ministério da Educação, que deveria ser colocado com letra maiúscula. Aí a gente tem aí também, mais uma vez, um erro, né, de minúscula maiúscula em jovem aprendiz. E um erro também
do afim ter sido escrito junto, quando que a ideia que queria ser passada era uma ideia de finalidade. Então, a ideia de finalidade é o afim separado, enquanto que o afim junto é uma ideia de afinidade, de proximidade. Então, fazer essa distinção, isso é um erro muito comum. E aqui eu também dei a sugestão de ser colocado uma reformulação dessa última frase. Com isso, se busca que jovens, como o da novela Totalmente Demais, e aí mais uma vez o erro lá da maiúscula e minúscula, tenham mais oportunidades, provando que a sociedade corrompe o indivíduo, mas também pode capacitá-lo. Então eu modifiquei um pouco essa frase para ela ter uma sonoridade melhor, ela ficar melhor escrita. Então, só pequenos detalhes. E aí, já entrando numa outra análise um pouco mais aprofundada, você vê aí que alunos mais esforçados, e isso é uma afirmação de certa maneira polêmica, né? É um pouco controverso. Como assim alunos mais esforçados? Como que você vai medir esse esforço? Então, é complicado você promover um projeto que seja dirigido a uma parcela que só vai ser contemplada frente a uma consideração que é subjetiva, né? O que é esforço para um? Esforço para um pode ser uma coisa, esforço para outro pode ser outra. Então, medir uma política pública, né? Medir uma intervenção ou direcionar uma intervenção baseado num critério que tem um alto grau de subjetividade, eu acho um pouco complicado e aconselharia assim a ser repensada essa proposta. Então, aí a gente vê que, fora isso tudo, tem os númerozinhos, né, que fazem menção aos 5 pontos do INEP, né, que dizem que, na cartilha do participante, que o participante, na hora de fazer a sua proposta de intervenção, tem que responder 5 perguntas básicas. Número 1, o que ele vai fazer? Número 2, quem vai fazer? Número 3, como que ele vai viabilizar? Número 4, quais os efeitos? E número 5, um detalhamento de um desses 4 pontos. Então a gente vê aí que a gente encontra 4 desses 5 pontos e por conta disso o meu comentário é que faltou o ponto número 3 da viabilidade, e aí sim a proposta estaria completa. Mas aí a gente tem um parágrafo que tem muito menos coisa a ser feito do que, como é que se diz? Do que os outros, né? Então, assim, realmente na competência ele se saiu um pouco melhor. Em falar em competência, vamos ver como é que essa redação se saiu nota por nota. Na competência número 1, eu pontuei 120 pontos, porque assim, a gente teve assim, vários desvios leves, alguns graves, né? Então, assim, erro de concordância, erro de crase, erro de vírgula, enfim, alguns erros que não me puderam permitir dar uma nota acima de 120 pontos. Em relação à competência número 2, que trata, né, da adequação ao tipo textual, da questão do repertório sociocultural, que fala sobre essas questões, eu achei que o tema não foi desenvolvido como ele deveria ser, né? É um tema assim que beira, que tem uma tendência ao tangenciamento, né? Por a gente não conseguir encontrar necessariamente o tema, que é a questão do homicídio, a questão dos fatores motivadores, de maneira tão elaborada, e por essa razão, 80 pontos. Em relação à competência número 3, eu dei 120 pontos, porque em relação à questão do projeto do texto e a elaboração dos argumentos, eu achei que ficou a desejar, e por essa razão, né, não estava desenvolvido, não contemplava todas as informações que foram prometidas, e por todas essas razões, 120 pontos. Em relação à competência número 4, dos recursos coesivos, né, eu achei que muitas vezes a gente tinha períodos muito longos, períodos que poderiam ser subdivididos em partes menores para facilitar a leitura. Os conectivos não foram explorados muitas vezes, e por essas razões eu dei 80 pontos. Em relação à competência número 5, eu dei 160 pontos, porque justamente dos 5 pontos que são exigidos na proposta de intervenção, 4 foram apresentados, e por essa razão 160. Somando todas essas notas, 560 pontos essa redação ganhou. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa redação, e se você se identificou com os erros que foram apontados ou com os comentários, vamos ver o que você pode fazer também. Em relação a norma culta,
Eu acho assim que a norma culta ela é sempre um ponto muito direto, e apesar de ser um ponto muito direto, ela é um processo, porque você vai entender. Estudar crase é você ler a regra, incorporar a regra e não cometer mais aquele erro, porque é simplesmente uma regra. Então, se você entende a regra e você entende os casos, é a mesma coisa com a concordância, é a mesma coisa com o uso da vírgula. Então é uma questão de você estudar a regra, anotar e aquilo fazer parte do momento que você faz a redação. Então, se você não tem certeza de usar uma coisa ou de usar outra, consulte a regra antes de você escrever, porque aí você vai estar estudando e você vai estar reforçando aquele aprendizado. Então é um processo. Consulte sempre a regra, veja vídeos no YouTube, olhe a gramática, isso é uma questão de processo. Em relação a termos minúsculos e maiúsculos, a mesma coisa. Existem regras para substantivos próprios e regras para substantivos comuns. Então, para isso tudo, seria adequado que você, seria o plano aqui para você melhorar esse aspecto, é você simplesmente olhar a regra. Então você anota a regra uma vez e você vai consultar aquilo sempre que você tiver dúvida. Então assim, isso é um ponto primordial para o desenvolvimento da redação. Não tem outra maneira. Assim, você pode assistir essa correção e mais tantas outras que tem aqui no canal e outros lugares e receber. Se você não for na raiz do problema, você vai continuar errando a mesma coisa. E por último, evitar termos e expressões informais, como foram diversas vezes apresentados aqui nessa redação. A minha dica é que você faça uma lista. Então é uma lista que sempre tem que te acompanhar em todas as vezes que você for fazer uma redação. Então, para você não cair no mesmo erro de repetir os mesmos problemas, os mesmos termos, faça uma lista. E não só faça uma lista de palavras indesejadas, mas também faça uma lista de sugestões para você substituir esses termos, que eu tenho certeza que você vai sistematicamente melhorar todos esses pontos. Em relação à estrutura e os recursos coesivos, a minha sugestão, se você se identificou com essas competências, mais ou menos com essa nota, com esses erros, é que você estude o modelo dissertativo argumentativo, entender como que ele se estrutura, como que é a estruturação do projeto do texto, de você imaginar o que vai para o papel e não simplesmente começar a escrever, de entender também que você não pode se desviar do tema, que você tem que evitar o tangenciamento. E como é que você evita o tangenciamento? Você tem que entender a proposta, você tem que ler os textos motivadores, se você estiver treinando com um tema que tenha texto de apoio, leia o texto de apoio, entenda aquela temática como um todo. Tem método, né? Tem maneiras melhores do que outras para você fazer isso, cada um tem a sua maneira, mas é sempre bom, isso é uma dica universal, para você entender de maneira completa o tema, leia os textos de apoio, entenda de maneira muito clara o que você precisa abordar, para não acontecer o que aconteceu nesse texto. A gente, primeiro de tudo, começava a introdução e não sabia qual era o tema a ser abordado. Começava a olhar os argumentos e não sabia o que estava sendo defendido. Então, esse sentimento de que a gente está perdido, isso é uma coisa muito ruim, que é muito comum quando o texto tangencia o tema. Adequar-se à temática anda de mãos dadas com o tangenciamento. Então, se você sabe qual é o seu limite da discussão, até onde você pode ir, até onde você pode falar, o que você não pode dizer, o que não está sendo pedido para você dizer, o que está sendo pedido. Todas essas conclusões e reflexões fazem com que você se adeque à temática. Então, isso também anda de mãos dadas. Se você se adequa à temática, você evita o tangenciamento. Então, estudar a proposta e estudar principalmente interpretação de texto, porque pode parecer uma coisa boba, mas você interpretar adequadamente o texto e por consequência, o tema, faz com que você entenda o que a banca quer de você e, por extensão, que você faça uma redação pertinente com o que está sendo pedido. Apresentar repertório sociocultural produtivo. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou nos nossos comentários, de o repertório, né, essa relação com alguma área do conhecimento, realmente agregar para a redação e realmente agregar para a discussão que está sendo feita. Então a gente percebeu que, por exemplo, o Thomas Hobbes estava lá meio solto, né? A gente não conseguia identificar muito bem a relação de uma coisa com a outra, e isso é justamente o que a gente tem que evitar. Tudo tem que fazer sentido para você, e não apenas para você, mas para quem está lendo também. Evitar período longo, isso aqui é muito direto, isso assim,
Pode ser muito fácil, às vezes pode ser muito difícil, porque você lembrar de olhar para os seus períodos e fazer a reflexão, será que está muito longo? Será que eu tenho como ser mais objetivo, mais enxuto? Eu estou falando muito, eu tenho como falar isso de uma maneira mais direta? Então, essa reflexão vai ser muito saudável e muito boa para que a sua redação ela seja mais fácil de ser entendida e, por consequência, seja mais fácil de ser corrigida também. Em relação à introdução, eu acho que aí a gente já falou bastante coisa sobre ela, mas basicamente apresentar o tema explicitamente é uma coisa básica. Não faz sentido a gente fazer uma redação se o tema não está exposto. O cara não sabe sobre o que eu estou falando. O corretor ou a corretora não sabem sobre qual é o tema. É óbvio que eles sabem qual é o tema do Enem, mas ele tem que saber se você, como candidato, entendeu qual é o tema. E se pela sua redação, a gente consegue identificar que tema é esse. Então, relacionar contexto e tema, ou seja, a partir do momento que você apresenta o tema, você tem que contextualizar. Você não pode simplesmente jogar o tema no colo do corretor. Você tem que mostrar qual é a situação que o tema se apresenta. Que nem foi feito, né? Contextualizando pela novela Totalmente Demais. Só que a partir dessa contextualização, aí seria o gancho para apresentar qual vai ser o tema que vai ser debatido. Isso não foi feito. Apresentar tese e posicionamento, isso faz sentido, né? Se você vai defender um ponto de vista, você tem que apresentar qual é o seu ponto de vista. E aqui, nessa redação, ele não foi apresentado. Então, se você já recebeu comentários como tese, explicite a sua tese, qual é o posicionamento, mostre a sua tese, todos esses comentários, eles vão nesse sentido de fazer com que o seu posicionamento fique claro para quem está lendo e facilite também a compreensão da coesão de todo o texto. E apresentar a tese pertinente ao tema, ou seja, se o tema fala sobre homicídio, se o tema fala sobre os jovens, se o tema fala sobre os fatores que motivam esse problema acontecer, a minha tese, o meu posicionamento tem que ter a ver com isso. E ela tem que já dar um indicativo sobre o que eu vou defender. Então, tudo tem que estar conectado. E se a tese ela não é pertinente ao tema, acontece o que a gente viu, que é o tangenciamento. A discussão se perde e a gente sente que ela não está realmente se atendo ao que foi proposto. Em relação à argumentação, acho que a gente pode falar algumas coisas no sentido de defender o posicionamento definido, e isso vai muito ao encontro do que a gente disse anteriormente na introdução, que se você não define um posicionamento, como é que você vai defender? Como é que você vai argumentar? Como é que você vai desenvolver? Se você não definiu o que você vai falar, como é que você vai defender? Então, isso é um ponto primordial. Apresentar a tese tem tudo a ver com esse primeiro tópico dentro de argumentação. O segundo e terceiro tópicos, assim, eles andam de mãos dadas também. Organizar o raciocínio é entender que ele tem um início, um meio e um fim. Ou seja, ele tem 3 grandes etapas e aqui você pode dividir da maneira como você quiser, mas basicamente, do ponto de vista lógico, ele tem essa estrutura de progressão textual. Então, você tem que organizar aquilo que você está falando, e o que eu apresentei aqui nos comentários é uma mera sugestão que você pode seguir ou você pode encontrar outros caminhos. Aprofundar ideias, isso é básico. Você não pode simplesmente colocar uma informação e seguir em frente. Você tem que desenvolver. Lembra que uma das competências, ela cobra a análise do desenvolvimento do candidato. Então, se isso não acontece, isso perde ponto dentro da redação, né, dentro das competências. Então, aprofundar ideias é uma coisa primordial. Toda vez que você apresentar uma informação, apresentar um dado, como já diz o próximo tópico, você tem que embasar, você tem que fundamentar, dar base, dar suporte. E por último, relacionar a repercussão com o tema. Ou seja, se esse é um problema relevante, se eu fundamentei por que ele é relevante, ele deve ter alguma repercussão para o cotidiano, para a sociedade, para a taxa de homicídios, para os jovens. Ele deve ter alguma relação. E é a minha função mostrar que o problema que eu estou levantando como importante realmente tem uma repercussão dentro da temática. E por último, na nossa conclusão, a gente tem aí um comentário muito simples e muito direto também, que é a questão de você respeitar os 5 pontos do INEP. Então, se a sua conclusão tem que apresentar uma proposta de intervenção que cumpra aqueles 5 pré-requisitos,
esses 5 pré-requisitos têm que ser cumpridos. Então, o que a gente viu que faltou foi um elemento, a pergunta número 3, né? Como você vai viabilizar? Então, por conta disso, foi descontado. Então, assim, é um conserto muito direto e que com certeza já vai fazer diferença na pontuação da redação. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para você continuar acompanhando essas correções que certamente vão te orientar e vão te explicar muitas coisas que as correções tradicionais, daquela no papel que você não entende nada, muitas vezes não te ajudaram. Então se inscreve no canal e você vai também receber muitos outros conteúdos com essas playlists e com outras playlists que estão por vir. Lembra também de entrar no nosso grupo do Telegram para você receber o PDF dessa correção e ter acesso à nossa planilha, que tem todas as outras correções que foram feitas aqui no canal, tá bom? Então eu espero você nos próximos vídeos. Um abraço!